Olá, começa agora mais edição do programa Gente em Destaque pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A minha convidada hoje é uma comentarista esportiva aqui do Vale do Paraíba, a Cris Lazari. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua infância. Você é nascida em São Paulo, né? Sim, nasci em São Paulo. Na verdade, minha mãe foi para São Paulo, resolvi nascer lá e vim para cá bem novinha já, de cola ainda. E os seus pais, eles trabalhavam em quê? Fala um pouquinho sobre a sua família. Os meus pais, na verdade, acho que logo que eu nasci se separaram, que eu me recordo pouco, né? E fui criada, a gente morava todo mundo com a minha avó no mesmo quintal, fui criada a maior parte pela minha avó. Eu e minha irmã, nós somos criadas pela minha avó. E aí eu me lembro, minha mãe trabalhava como enfermeira e via muito pouco a minha mãe, mas o contato era mais com a minha avó mesmo. Minha avó também trabalhava na Lavalpa, mas ela nos criou. Fui criada ali na Rua Regina, perto do Hospital Alvorada, a minha vida inteira ali. Mas a sua família então é de Jacareí, você que só que nasceu fora, estrangeira? A família do meu pai é de São Paulo. Eu tenho dois tios, tinha dois tios aqui, um faleceu, ficou só minha tia. O irmão do meu pai só tem um aqui, o restante é tudo em São Paulo. E a família da minha mãe, que é da minha avó, é daqui de Jacareí, São José. E o que você lembra dessa sua infância aqui em Jacareí? Como é que era a cidade da sua infância? Nossa, da minha infância, eu era muito peralta, né? Vivia pra rua. A minha avó teve muito trabalho comigo. Gostava de ficar na casa dos outros. Eu me lembro muito do pessoal da rua ali, os moradores. Eu lembro da construção do Hospital Alvorada. Temos muitas fotos. Eu lembro que tinha um cachorro que o nome dele era Bug. Terrível, era terrível. Eu estudei na escolinha em frente à casa da minha avó praticamente, que tinha um pré, né? E aí, para me tirar da rua, minha avó e meu tio se uniram para pagar a escolinha. Eu quase fui atropelada, pelo menos que ela morra. Deixa eu colocá-la na escolinha. Mas isso era muito gostoso, eu gostava muito. Eu não gostava de estudar. Não gostava de estudar, me dava um sono danado. Nossa, preferia ficar escutando os pássaros cantar e dormia na hora da tarefa. Eu dei muito trabalho, de verdade. Essa sua infância criada pela avó, junto com a sua irmã, você falou que tem uma irmã, né? Como é que foi para você um pouco da ausência do pai, a ausência da mãe? Você foi refletir sobre isso, mas quando na adolescência? Como é que foi? Você trabalhou isso? Então, eu tive uma vida meio complicada, assim, difícil, né? Não tive uma vida muito fácil. A minha avó, ela se separou, porque na verdade na época era separação, né? Ela se separou do meu avô, ela tinha já 6 filhos, ela teve 10, 4 faleceu. Então ela tinha 6 filhos, eu e minha irmã, né? Mas, tudo assim, na mesma casa? Era tudo a mesma casa. E aí eu lembro dela trabalhando e assim, sempre tinha algum adulto cuidando da gente, né? Por hora era minha mãe, por hora a minha avó, ou a minha tia, que casou com meu tio, morava ali também. Então a gente sempre tinha alguém assim cuidando, mas eu me recordo muito, muito da minha avó mesmo me cuidando de mim. E do meu pai eu via ele às vezes uma vez por ano, 2 vezes, quando meus tios de São Paulo vinham e nos levavam para passar férias lá. Mas eu sou apaixonada, assim, eu não tive muito contato com meu pai, mas eu sou apaixonada pelo meu pai, acho que pela falta que eu, né, pelo pouco tempo que eu tive com ele, assim, mas ele sempre se fez presente. Para mim ele nunca brigou, nunca xingou, então para mim ele, sim, sempre presente. E aí eu falo, né, eu chamo a minha mãe, né, a minha mãe biológica, vou falar só para diferenciar, de mãe Fia, a minha avó que faleceu, mãe Laura. O meu pai era pai Toninho e meu avô era o meu avô Reinaldo. Então eu tinha 2 pais e 2 mães. Eu não tenho, né? Eles faleceram, mas eu sempre tive 2 pais e 2 mães. E aí fui indo. Assim, eu não... Por mais que tinha dificuldade, eu acho que eu nunca me vitimizei por isso. Entendeu? Eu sempre usei essa dificuldade
as dificuldades que a gente tem, e eu tive bastante, como um impulso para sempre querer avançar mais, para sempre querer ser alguém. E eu sempre achava que era através do estudo que eu ia conseguir tudo que eu quisesse. E realmente, né, eu não estava errada lá atrás. Morei em várias casas, não morei só com a minha avó, porque depois morei em outras casas, aprendi uma das casas que eu morei era uma cabeleireira e ela me ensinou a fazer unha, então eu aprendi a ser manicure com 13 anos. E naquela época, manicure, nossa, você não era igual agora, né? Reconhecida. Eu dou um valor danado para minha manicure, mas antigamente não. Mas aí eu aprendi e isso me ajudou também a não passar tanta dificuldade, porque sempre tem alguém querendo fazer uma unha e tal. E aí eu fiz minha clientela e fui indo. Estudei em São Silvestre, né? Daí me formei na 8ª série, no Lamartine, e depois eu fui para São Silvestre porque eu queria fazer um técnico. Eu achava que fazer era magistério, não ia me levar a nada, assim. Eu tinha dentro de mim que eu tinha que fazer uma outra coisa. E aí eu fui, prestei o vestibulinho do São Silvestre e eu lembro que eram 51 vagas e eu fiquei em 53. Nossa. Eu ia todos os dias lá na escola de São Silvestre. Todos os dias eu ia e sentava na porta da diretora. Era Celina. Para ver se tinha alguma desistência. E eu ficava lá. E ela falou, você aqui de novo? Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu estudar, eu quero estudar. Ela, não posso, porque eu não sei ainda, né, tem gente que não veio fazer matrícula. Aí um dia eu fui de novo, falei, eu acho que vai ser a última vez, eu cansei. Eu fui quase, tipo assim, um mês quase. Daí ela chegou, ela me olhou assim, faz a matrícula dessa menina, pelo amor de Deus, que ela não vai me deixar em paz. E aí eu consegui fazer o técnico, né, em Química e fiz de 90 a 94. Em 95 eu fui convidada para dar aula de Química lá em São Silvestre, dei aula em 95 e começo de 96. Dei aula também no SEMI, mas daí eu não tinha faculdade e mudou a lei do Estado. Então, mesmo que você tivesse pontuação no Estado, mas não tivesse cursando faculdade, você não poderia ter atribuição de aula. E aí encerrei ali o meu magistério, né, a parte de lecionar. E depois fiquei sem estudar um bom tempo, mas sempre tinha comigo que eu tinha que estudar, mas dificuldade financeira não permitia, sabe? E hoje em dia está um pouco mais fácil. Naquela época não tinha jeito, né? Ainda mais eu trabalhando como manicure, né? Jamais eu iria conseguir pagar uma faculdade. Não tinha esses programas sociais? Não tinha, não, de jeito nenhum, não tinha. Primeiro que a faculdade, se eu quisesse continuar químico, né? A faculdade era em Lorena, era Faenquil. Sem chance, sem chance. E aí eu desisti por um tempo de estudar, segui minha vida, arrumei outros empregos, e aí eu conciliava o emprego e fazia unha também. E um dia lá eu resolvi que eu ia... Aí veio minha filha, né? Eu tenho 3 filhos. Aí eu arrumei um emprego, conheci o pai da minha filha, tive a minha filha, aí ficou mais difícil, né? Aí complica mais, né? Falei, agora que eu não vou estudar mesmo. Mas continuei trabalhando e fiquei 8 anos sem pegar um caderno. 8 anos, assim. Eu não gostava, na época lá eu não gostava de estudar, né? Como eu falei, dei muito trabalho. Eu tive uma professora, Maricia Cioli, que ela é até do Batuíra, né? Ela é uma anja. E ela deu aula para mim na primeira série e no 4º ano. Nossa, mas coitada, de verdade, continha de matemática, não sei nem como que eu fiz química. Eu colocava o maior embaixo, o menor em cima. Nossa, assim, eu era um horror mesmo, de verdade. Eu lembro que eu estudei na Hermínia e eu ia todos os dias, para a diretoria, porque eu não tinha feito tarefa. E eu tinha uma turminha muito boa, sabe? O Marcelo Priante, o Clebinho Tamburo. E tinha uma turma, assim, que era do barulho, né? Do barulho. Mas era uma turma boa.
Só que eu não ia, né? Gente, eu não ia de jeito nenhum. Eu falo que hoje eu pago, porque hoje eu estudo tanto, eu leio tanto. Tudo que eu não li lá, que eu não estudei... Tá compensando agora, né? É, mas eu nunca repeti de ano. Aí eu falo assim, acho que eu tive sorte, né? Não repeti de ano, já estava no lucro. Mas foi com muito esforço. Nossa senhora, eu passava assim, eu tirava nota para passar. Não conseguia, não, de verdade, eu falo e eu não tenho vergonha, eu não conseguia, eu não gostava de estudar. Hoje realmente eu gosto, me faz bem estudar, mas não gostava não. E quando você fala que foi criado pela sua avó, né, junto com os filhos dela também, que tipo de educação que ela te deu? Foi uma educação, você falou que ficava muito na rua, gostava de brincar na rua, mas ela era uma mulher muito rígida, cobrava assim em escola, e você junto com seus tios ali, né, que eram os filhos dela, como é que era foi forjada essa educação? Nossa, eu tive uma boa educação, eu acredito que eu realmente tive uma boa educação. A minha avó, ela era muito rígida. Então, eu lembro que eu levava muito beliscão dela, porque ela falava que eu era lambeta, né? Então, eu dei muito trabalho. Eu não ficava na rua, eu escapava, entendeu? Eu saía escondida. Quando a minha avó trabalhava e não tinha como ficar 24 horas em cima de mim. Então, um deslize da minha bisavó, ou de um tio, do meu avô, eu, escapava para casa do vizinho. Foi numa dessas que eu quase fui atropelada. Na hora que eu fui atravessar, me recordo até hoje, era um táxi branco. Ele parou em cima, assim, eu regalei os olhos. Falei, agora eu apanho que nem... Nossa, mas aí enfim, tô aqui. Mas ela sempre ensinou a ser muito correta. A minha avó era de uma energia, assim, e de uma clareza de vida espetacular. Eu admiro a minha avó. Eu nunca vi a minha avó reclamar da vida que ela tinha. Nunca vi ela reclamar que tinha 6 filhos para criar, que ela tinha que dar conta, que ela tinha que trabalhar para colocar o alimento dentro de casa. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro, eu sempre fiquei muito, muito doente também, né? E eu tinha bronquite. E a minha avó não tinha dinheiro para comprar remédio, né? Eu lembro que ela me dava leite com sal. Meu Deus do céu, aquilo era horrível. Eu tinha que tomar, porque se não tomasse... Mas assim, a minha avó bater em mim, nunca bateu. Às vezes ela me dava uns beliscão, porque eu não queria andar. Às vezes a gente vinha na cidade e vinha pela linha do trem e eu era muito preguiçosa, né? Daí eu sentava e eu pensava assim, ela vai ter que voltar para me buscar, eu não vou andar. E ela voltava, mas ela me dava uns beliscão. Mas a minha avó era muito correta, assim, uma mulher de fibra, uma mulher que assim, eu admiro muito mesmo. Eu sempre tive muita ligação com a minha avó, muita. Então, assim, às vezes nem todo dia a gente está bem, né? Às vezes você está com algum problema, alguma dificuldade, você fala assim, ai mãe, nossa, o que a senhora faria, né? Se eu fosse a senhora, o que a senhora faria? E aí vem a inspiração, e aí eu consigo resolver. Então eu fico lembrando o que ela faria, porque assim, ela nunca reclamou. Às vezes, né, você tem uma coisa aqui, outra ali, e eu não vi a minha avó reclamar. Eu, assim, admiro. Minha avó sempre correta. Todo mundo gostava da Dona Laura ali na região, sabe? Na Rua Minas Gerais, Rua Mariana. Todo mundo gostava dela. Ela realmente era uma pessoa de muita luz, muita luz. Minha avó rezava muito. Eu até falo que hoje eu rezo bastante. Eu falo, acho que ela deixou assim, um legado mesmo para mim, porque eu falo, eu tô ficando mais velha, tô ficando com a minha avó. Agora eu tô gostando de planta, eu tenho minhas plantinhas, rezo muito. Então, assim, tive uma boa educação. Os meus tios me ajudaram. Tinha um tio que ele era apaixonado por mim também, e ele ajudou a pagar o estudo. E assim, a nossa família, sempre um apoiava o outro. Tinha briga, tem briga até hoje, mas se um precisar do outro, eu fico no meu canto, assim, mas se alguém precisar de mim, eu vou ajudar, entendeu? Eu não preciso ficar indo na casa de um, casa de outro, não. Não preciso. E a minha avó faz falta nesse sentido. Minha avó, ela tinha eu falo lá para que ela era meio bruxa, não sei, porque às vezes ela acordava assim e falava assim, hoje nós vamos lá na casa de fulano, sei lá, do meu tio Zé ou do meu tio Tuca. Mas por que, mãe? Vai lá. Não, tem alguma coisa lá, eu vou lá. Ela chegava e tinha alguma coisa para ela ajudar a resolver. Eu falava, mãe, como que a senhora sabia disso? Ela não sabia, eu só vi. Ela só sentia, né? Sentia. Minha avó tinha assim uma percepção. Eu falava que ela tinha um canal aberto lá com o Papai do Céu, viu? Porque ela era incrível.
Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.